Não, eu pensei que você poderia fazer melhor. E se me ajudar a cumprimentar duas pessoas, vou te agradecer. Ajuda-me a cumprimentar duas pessoas. Tome seu assento. Que Deus te abençoe. Eu quero tomar alguns minutos do seu tempo para comunicar algo que eu tenho no meu espírito para você. E no meu espírito havia uma palavra que Deus colocou em mim que eu queria comunicar para você. Que é necessário como cristão, como alguém que é temente a Deus, como alguém que segue a Cristo, aquilo que a palavra, ou seja, aquilo que Deus espera de nós como cristão. Eu vou ler consigo Deuteronômio capítulo 18. Vou começar a partir do versículo 9. Deus está dando uma orientação ao povo de Israel. Quando entras na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem haja adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiros, nem feiticeiros, nem encantadores, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos, vulgo necromancia. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ou seja, nesse versículo nós acabamos de entender Moisés a escrever aquilo que era o pensamento de Deus sobre a terra de Canaã, que é a terra prometida. Uma das coisas que Deus sempre prometeu a Abraão, disse: sai da terra, ou seja, da tua casa, da tua parentela, que eu vou levar-te a uma terra que eu prometi. Que claramente era a terra prometida, que é a terra de Canaã. Mas na mesma terra, a Bíblia diz que havia povos que lá habitavam antes. E havia uma série de rituais que esse povo fazia. Não te esqueça que todo ritual espiritual está por detrás a uma conexão, a uma divindade, a uma espiritualidade. E segundo aquilo que esse povo praticava, para ter acesso a essa divindade, era necessário praticar certas cerimônias espirituais, tal como sacrificar os seus filhos, sacrifícios aos filhos, adivinhas, consultar a mortos, que nós chamamos de necromancia, é quando alguém está a consultar pessoas que já morreram, espírito dos mortos. Que me liga: pastor, eu sonhei, vi 4 pessoas, um vestiu uma camisola verde, outro vestiu uma camisola vermelha, outro vestiu uma camisola amarela, e depois um me disse bom dia, e depois o sonho acabou. Significa o quê? Não significa nada. Por quê? Eu digo sempre nas pessoas: nem todo sonho é para ter uma linguagem, nem todo sonho é para ter alguma coisa. Imagina, eu estou a passar na rua, eu vi alguém ali sentado, vi alguém a vender, vi alguém, depois alguém me cumprimentou. Tudo que eu vi antes não me significa nada, apenas vi. Quando tu sonha, o teu espírito é que vê. Nem tudo que você vê é importante. Alguém está aqui comigo? Então o teu espírito tem a habilidade de ver várias coisas, mas nem tudo que você vê no sonho é importante.
Há dia que você acorda, o teu espírito estava a andar e viu tanta coisa e não significa nada para ti. É onde todo mundo pensa que não. Todo sonho tem significado. Todo sonho. Sim, existe sonho que tem significado. Você pode ter um sonho de 30 minutos, mas às vezes o significado só tem 1 minuto. Apenas um detalhe, apenas no sonho, que é importante. Todo o resto não tem nada a ver. São apenas informações que o teu espírito teve a habilidade de ver. Alguém está aqui comigo? Porque se você ler o livro de Apocalipse, quando Deus está a chamar João, João disse que estava na ilha de Patmos, foi levado pelo Espírito. Viu tanta coisa no céu, mas nem tudo que ele viu era importante. Existem informações que João trouxe com mais detalhe, mas viu tanta coisa no céu. É a mesma coisa nos sonhos. Você vê tanta coisa nos sonhos, mas nem tudo que você vê é importante. Mas existe sonho que há uma linguagem de Deus por detrás. Mas não quero fugir do meu tema. Eu dizia que Deus estava a falar com o povo de Israel sobre, disse, na terra onde vocês vão, na terra prometida, existe um povo que tem uma certa cultura, tem um certo ritual. Um certo ritual que faz, como, sacrificam as suas crianças, fazem sacrifício de criança, fazem encantamentos. Encantamento, nem sempre que você ouve a palavra encantamento, só pode olhar de uma forma negativa. Claramente é uma linguagem espiritual. É uma linguagem espiritual, porque os cristãos também fazem encantamentos. Quando nós estamos a cantar, a adorar, a fazer, são expressões de encantamento. Quando alguém está a falar em língua, está a encantar, está a encantar. Agora depende para quem ele está a encantar, para quem ele está a dirigir esse tipo de cerimônia. Eu, há 2 semanas para cá, eu falava sobre algo que Deus colocou no meu espírito, desenvolver um ritual espiritual como cristão. Que é ali onde eu quero me assentar hoje, em poucos minutos, sobre um ritual espiritual. O que é um ritual? É uma definição simples. Eu peço desculpa. É uma definição muito simples. Um ritual é uma prática cerimonial, ou seja, é uma cerimônia que utiliza de forma repetitiva ações simbólicas, palavras ou objetos com o propósito de estabelecer uma conexão com algo divino. Vou repetir, é uma prática cerimonial, é uma cerimônia que é feita de forma repetitiva, através de ações, símbolos, com palavras, objetos, com o propósito de estabelecer uma conexão com o divino. Aonde nós acabamos de ler, o que Deus estava falando em outras palavras é: esse povo na cidade onde vocês vão tem certos rituais espirituais. Há um ritual que define a sua força espiritual. Há um ritual que solidifica a sua relação com Deus que eles buscam. Há um ritual que lhes conecta a essa espiritualidade. Eles faziam sacrifício de filho para o Deus Moloch. Faziam orgias, faziam atos sexuais como cerimônias espirituais. Em certas religiões nessa terra, você encontra pessoas que em certas igrejas comungam nus. Tem Deus como animal, como boi, um Deus. Tipo na Índia existe mais de 2.000 deuses. Depois eles fazem certos rituais. Me lembro uma vez, um dos irmãos nossos que está na Índia a estudar, acho que é o Alberto. Ele mostrava-me que havia um sacerdote, eu não sei se chamam ele sacerdote, se chamam ele, também não é pastor, mas é alguém tipo mestre não sei, budismo ou hinduísmo. Ele de manhã muito cedo tinha que fazer algum ritual na universidade onde habitavam, ou seja,
como é que nós chamamos isso? Internato, onde habitavam estudantes não residentes, ou seja, estrangeiros. Aquilo era numa hora. Disse que, pastor, ele filmou aquilo, me enviou aquilo, disse, ele grita, fala algumas palavras, grita. Disse, normalmente morre sempre alguém. Era sempre constante morrer um estudante africano ou de uma outra nacionalidade naquele lugar, porque há um ritual, há uma coisa que é feito com palavras, com ações, que conecta um certo espírito para tomar controle sobre aquele internato. Meus amados, uma das coisas que eu acredito que enfraquece muito a nossa... como é que eu posso colocar? Vou colocar espiritualidade... a nossa força espiritual, ou a expressão da nossa carga espiritual, é que nós, como cristãos, não mantemos um ritual espiritual. Tu não tens um ritual que define a sua força espiritual, que define bom, vou colocar assim, vai solidificar o seu altar. Porque um altar é um lugar de conexão entre algo divino e algo natural. É um lugar de conexão entre o Deus que está acima e o homem que está na terra. Então, o teu ritual vai dando força à tua representatividade cá na terra. Vai dando força a uma energia que você terá, porque tu tens alguma coisa que você faz, ou diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, ou anualmente, renovando aquilo, mantém a tua força. Ouvi alguém um dia dizer que não, ele não renovou a sua pegada. Tipo, ele faz alguma coisa, tipo anualmente, tipo mensalmente, ele deve renovar. É um ritual que é feito, ou deve lhe dar mais banho, ou ele deve trazer mais algum montante, ou deve fazer alguma coisa para quê? Para renovar ou para solidificar aquilo. Jesus disse algo que é muito importante, disse assim, há certo tipo de espírito que só sai com jejum e oração. A minha pergunta é o seguinte, será que a fome que tira o demônio? Será que a força da fome que você tem é que vai tirar o demônio? Ou ao abster-se da comida, ao determinar-se em ficar em jejum e oração, solidifica a sua carga espiritual que você vai liberar no momento? Porque há uma carga que você precisa. E Paulo diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda. Diz, mas vos enchei do Espírito Santo. Se alguém está te falar encher, é porque há um momento que diminui. O que diminui não é o Espírito Santo, é a carga espiritual sobre você. Porque o Espírito Santo não aumenta nem diminui. É Espírito Santo. É o ser de Deus dentro de você. Agora, o que está diminuindo? A carga espiritual que te ajuda a expressar esse poder de Deus sobre você. Agora, uma das maneiras de você, vou colocar aumentar. Aumentar. Vou colocar o termo aumentar. Essa carga espiritual é pelo teu ritual espiritual. Imagina, vou dar um exemplo. Você tem um ritual espiritual que todas as 0 horas você acorda e ora. No mundo, no outro lado, eles podem fazer isso pelo medo de alguma recomendação que eles receberam. A tua recomendação para você se manter como ministro, 4 horas acorda, banha. Mas tens que banhar no meio da sala. Ele deve fazer isso para quê? Para manter aquela estrutura. É um ritual, algo que ele faz repetidamente para se conectar a uma divindade. E o que é que nós não fizemos? É que nem na nossa forma de orar, tornamos a nossa oração. Claramente que a oração é um diálogo com Deus, mas a oração em si torna-se um ritual para você. Obedecer imagina, meus amados, claramente que eu não quero que você estabeleça isso pelo sentimento próprio. Mas há coisas que Deus já falou contigo sobre a tua vida espiritual. Se você o seguir na risca, como se diz na gíria, torna-se um ritual espiritual. E estabeleça a tua força, e estabeleça a tua energia espiritual. E o que é que nós não temos? É esse respeito pelo ritual.
Imagina, eu viajo, durante um mês não estou na minha casa. Um ser espiritual, quando chega na sua casa, que ele não teve durante um mês, não chegou, acabou, está tudo bem. Não, ele sabe que eu posso chegar, declaro e começa a fazer uma oração de consagração da casa, porque eu não tive. Você acha que um quimbandeiro sai, vai, viaja, fica um mês quando chega? Não, não. Ele sabe que é preciso fazer alguma coisa, porque eu sou um ser espiritual. É que nós vivemos como se não tivéssemos noção que você é um espírito que habita dentro de um corpo e tens uma carne. Meus amados, a vida cristã não se vive na carne, se vive no espírito. Nós vivemos essa vida cristã como se fôssemos não cristãos, está vendo? Diz, aqueles que são guiados pelo Espírito, diz, esses são filhos de Deus. Abra Salmos 82, não é? Esse que eu pedi? 82, desculpa. Põe-me. Ok. Deus está, não. Deus está na congregação dos poderosos, não gosto. Deus preside na Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais. Deus preside na Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais. Está a chamar que seres celestiais. Deus preside. Nota a versão de Deus habita na congregação. Deus está no meio a presidir numa reunião, no meio dos seres celestiais. Continua. Ok, versículo a seguir. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Deus está a presidir no meio dos seres celestiais. Não te esqueça disso. Pega esse versículo, pega essa parte. Meio dos seres celestiais. Versículo a seguir. Façam justiça ao pobre e ao órfão. Oh, meu Deus. Pastor René, o que é que se passa? Vou perguntar mesmo a ti. Façam justiça ao pobre, ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Ou desamparado, desculpa, desamparado. Continua. Livram o pobre e o necessitado, libertam-nos das garras dos perversos. Versículo a seguir. Eles não conhecem, nem entendem. Andam em treva, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Essas pessoas que Deus está falando, vocês são deuses, não são os anjos. Essa reunião não é reunião dos anjos e Deus. É na reunião Deus e os homens. Se você é um ser celestial, claramente, ser celestial, claramente que existem cerimônias, rituais que um ser celestial faz. Não te esqueça que ritual é algo repetitivo. Você faz por palavra, por símbolo. Imporão as mãos sobre o doente, eles serão curados. É um símbolo. Disse, faça ou coloca a tua mão. E você nota que Cristo fazia isso. Colocava as mãos. É um ritual que ele fazia. Se eu colocar a minha mão sobre um doente, ele será curado. Vou voltar àquele exemplo que eu disse. Eu viajo durante um mês. Ou eu viajo, chego num país, chego num quarto que me dão. Um ser espiritual não dorme como qualquer um. Tu não chega num quarto porque está muito bonito, porque está a cheirar bem. Vou me atirar na cama. Não, eu sou um ser espiritual. Eu tenho que transformar aquilo num lugar onde há uma expressão espiritual que toma carga sobre aquele lugar. Pois não, estou muito cansado, cheguei de viagem, fiz escala. O que está cansado é o meu corpo, meu espírito não. Tu és um ser espiritual. Meus amados, viva com rituais de um ser espiritual. Estou aí na casa da tia assim, me deram um quarto para dormir. Quem dormiu lá parece que já morreu há muitos anos. Eu estou a dormir lá agora. Não posso chegar só logo, cheguei. Por que? Vamos colocar um exemplo. Alguém quando sobe no poder, se naquele lugar ficou lá um governador durante muito tempo naquela sala, ele não vai chegar só entrou porque ele é governador. Não, há outros que vão consultar alguém, vão chamar o pastor, consagra esse lugar. Por quê? Porque ele sabe que alguma energia que não faz parte da minha atmosfera habita naquele lugar.
Então você é um ser espiritual. Existem rituais espirituais que um ser espiritual deve ser caracterizado por ele. Alguém está aqui comigo? Porque se você não ter essa, vou colocar assim, doutrina pessoal, rituais pessoal, que definem, que caracterizam a sua espiritualidade, você vai ser ultrapassado ou dominado por pessoas que mantêm isso durante anos. Uma das coisas que determina a força do judeu é eles de manhã declararem palavras de bênção sobre seus filhos. Leia a cultura judaica. Você vai entender que um judeu pega o seu filho, declara a palavra sobre ele, coloca a mão sobre a cabeça. Você não vai vencer uma mãe que durante 40 anos declarou palavras sobre a cabeça do seu filho. Todos os dias faz a mesma coisa. Ele chega, declara: filho, aonde eu não estiver, você vai dar certo. Vão te tentar de dia e de noite e não vão te conseguir. O que tu estás a fazer? Ritual que é feito por palavras. A bênção é dada por palavra, maldição também vem por palavra. Toda a espiritualidade se movimenta por palavras. E ações que são repetitivas, que se dá uma força, uma conexão espiritual para lá. O que eu quero despertar dentro de você? Tenha rituais espirituais que determinam ou ajudam a manter a tua atmosfera espiritual. Pode ser de forma familiar, pode ser de forma individual. Tu tens algumas coisas que você faz durante 10 anos, 40 anos, dá uma força para ti. Sabe por que o diabo às vezes não aceita que você faça algo de forma repetitiva? Ele vai te interromper em algum momento, porque ele sabe, tudo que é repetitivo entra no teu DNA. Tudo que você faz de forma repetitiva vai entrar no teu DNA. Se você fazer durante 10 anos, acordar 4 horas, tu não precisa de relógio. Você vai notar que a tua vida, a tua mente, tudo em ti está reprogramado. 4 horas acorda. Por quê? Disciplinaste, fizeste algo como um ritual e entrou no teu sangue. Há pessoas que trabalhavam numa indústria, já estão aposentadas durante anos, mas já não conseguem acordar tarde. Aquela hora, pum, já não tem como ter sono. Pode se esforçar, só está girando na cama. Por quê? Todo o seu corpo reage àquilo. Todo o seu corpo lhe diz, acorda. Porque colocaste informações dentro do teu DNA, dentro do teu sangue, que te faz com que você acorda naquela hora. Meus amados, é necessário como cristão, nós desenvolvemos certos hábitos, certos costumes. É por isso que eu defini a cultura. A cultura é conjunto de hábitos, costumes, crenças, valores que determinam um grupo social, um povo. Qual é o teu ritual como cristão? O que é que determina a tua energia espiritual? O que é que você faz? A Bíblia diz que Cristo era o seu costume, por mais que estivesse cansado, se retirava para orar. É um ritual. Para ele, cansado como não é o medo dos demônios que ele levava a orar. Mas ele sabia, eu tenho um ritual, cada vez que eu faço isso, vai me posicionar. Por que a pergunta que os discípulos falaram com o mestre, por que expulsamos? Porque essa história que Cristo disse sobre existe certos tipos de espírito que só sai com jejum e oração, não começou assim. Em Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, Jesus manda os discípulos, primeiro 12, depois 70, disse, vão às terras vizinhas, curem, libertem as pessoas em meu nome. Houve resultados extraordinários. Disse, mestre, até em teu nome os demônios se submetem a nós. Era uma alegria para eles. E um dia, um senhor trouxe o seu filho, que era lunático. Nasceu e teve uma doença estranha. Eu amo esse papá. Sabe, a medicina antigamente era melhor. A medicina egípcia, a medicina de Israel, ou judaica, eram desenvolvidas no nível de medicina. Eu acredito que esse papá sabia que na medicina não deu certo. Mas ele disse, mestre,
Há um espírito, eu gosto da forma como ele diz, há um espírito, quando vem, lhe atira na água ou lhe atira no fogo. Há um espírito. Tu não pode ser um papá que não sabe definir alguma coisa não está bem no meu filho. Não é algo natural, não é um atraso natural, não é um atraso normal no meu filho, não é um comportamento normal. Meus amados, há filhos que não nasceram assim. Eu nunca me esqueço do testemunho daquela irmã. Nunca me esqueço, nunca. Pastor, meus filhos nasceram assim. Eu estava a dormir, sonhei que alguém veio. Os filhos estavam no berço, roubou meus filhos. Quando acordei, os filhos começaram a gritar tipo malucos. Até hoje as crianças não falam. As crianças não podem ficar aqui no culto. Devem ficar, ela quando vinha, ficava com as crianças lá naquela sala. Porque tu não vais conseguir com aquelas crianças 2 horas de tempo. Não ficam parados. De pular, saltar, cuspir. Mas não começou assim. Nasceram normal. Num sonho apenas. Num sonho. Algo aconteceu até hoje. Meus amados, não ignore aquilo que o Espírito te traz. Claramente que eu disse, há sonhos e sonhos. Há sonho que você nota, há uma informação no Espírito. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa, roubaram alguma coisa do meu filho. Meus amados, se você não disse, não sei o que roubaram, mas só notei que roubaram alguma coisa. Acorda naquela hora, porque está acontecendo naquela hora. Alguém está aqui comigo? Porque aquela hora que você sonha aquela coisa, o mundo espiritual não dorme, não para. O que para é o teu corpo, buscou a informação no espírito, trouxe até a tua memória, disse, alguma coisa aconteceu, mas na esfera onde você faz parte. Roubaram alguma coisa do meu filho. Não, roubaram o quê? Então eu começo a orar. Pai, eu não sei se roubaram o quê, mas eu estou a cancelar isso. Se tu não tiver paz no teu espírito, se isso te levar a orar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, continua a orar e a falar a mesma coisa. Às vezes faz rituais espirituais. Nós fizemos Santa Sé. Santa Sé é um ritual. E se façam isto sempre, em memória de mim. É um ritual. Nós batizamos sempre. Batismo não começou conosco. É um ritual espiritual que nós fizemos. Porque se você vai num quimbandeiro, se ele te batizar, ele está fazendo um ritual espiritual contigo. Está te fazendo entrar num outro mundo. Está te batizar num outro mundo. Há uma aliança espiritual que está a ser feita lá. Muita gente pensa que não, só lhe levaram na água. Não só te levamos na água. Alguma coisa espiritual acontece. Não é porque te pegaram, te levaram numa água, te colocaram, morreste com Cristo, ressuscitaste com Cristo. É alguma cerimônia espiritual que é feita naquele lugar. Alguma coisa espiritual é feita naquele lugar. É por isso que eu aconselho, não é em todo lugar que nós devemos ceiar se você não tem convicção daquele lugar. Porque eu não sei, porque quando tu ceia é uma cerimônia extraordinariamente espiritual. Porque tu não sabes qual é o pacto espiritual que está por detrás daquilo. Eu não posso ceiar porque tudo está escrito igreja. Não, quem disse que porque está escrito igreja é mesmo de Cristo Jesus? Quantas gravidez são sacrificadas no lugar da Santa Ceia? Quantas pessoas perdem inteligência, perdem riqueza, porque alguém por detrás da ceia tem algum culto satânico? Alguém está aqui comigo? Diz, Deus preside na Assembleia dos Deuses. Deus preside na Assembleia dos Deuses. Há uma Assembleia onde os filhos de Deus fazem parte. Onde Deus é o presidente, está a presidir. Diz, eu disse que vocês são deuses. Mas não só. Há um ritual que o Paulo fala. Em 1 de Timóteo capítulo 2. Alguém está se abençoando? Diz assim, 2:8 diz. Quero que, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos.
Muita gente pensa que não, levantar as mãos é só quando vai, não, levanta as mãos. Diz, quer que todos os homens, quando estão a orar, levantem as mãos. Pai, no nome de Jesus. Levantar as mãos é um ritual espiritual. Diz, quer que todos os homens orem, levantando as mãos, santas, sem ira nem contente. Diz, levanta as mãos. Você ora, levanta as tuas mãos para cima. Existe momento que eu tenho que orar deitado. Existe momento que eu tenho que orar de joelho. Há momento que eu tenho que orar andando de um lugar para o outro. Mas são rituais espirituais. Meus amados, por favor, como cristão, é importante. Existem atos espirituais que é necessário que você o faça sempre, continuamente, para manter e solidificar a tua força, energia espiritual. O poder de Deus que emana dentro de você, Esse mesmo Espírito que você recebeste de Cristo, essa mesma carga espiritual, meus amados, é liberado mesmo através de rituais, exercícios espirituais. Eu viajei durante meses. Você chegaste na tua casa. Por que tu fazes limpeza quando tu fechas a tua casa? Faz limpeza, faz tudo, tirar poeira. Não faço só limpeza de forma natural. Rituais espirituais. Tipo, imagina, eu sempre oriento. Há momentos que você nota tipo, que alguma coisa está perdendo o controle. Fica no meio da sala, declara. É meio centro da casa. Declara autoridade sobre esse lugar. Eu estou a tomar autoridade sobre essa casa. Essa casa pertence-me. Nenhum espírito pode dominar sobre essa casa. Você declara que o Espírito do Senhor toma controle sobre esse lugar. Você declara. Você toma controle sobre aquele lugar. Por quê? Porque eu voltei nesse lugar. Alguém está aqui comigo? Yeah. Há um filme que nós assistíamos. Acho que é Quarto de Guerra, não é? Quarto de Guerra. Daquela senhora, era a senhora, a avó, a avó, claro, que estava a vender a casa, né? Quando estava a vender a casa, e os pastores vinham para comprar aquela casa. Depois, o pastor, quando entra naquele quarto, ele diz, nesse quarto sinto uma atmosfera diferente. Alguém orava nesse lugar. Diz que sentiu uma energia, mas a pessoa que está vendendo não está lá. Mas liberou uma energia, liberou uma certa quantidade de carga espiritual que permanece sobre aquele lugar. Permanece sobre aquele lugar durante anos. Anos e anos. Anos e anos. Anos e anos. Porque liberou-se uma carga espiritual naquele lugar. E aquilo... Porque houve um ritual, alguém fazia aquilo naquele lugar. Durante a meia-noite, acorda, começa a declarar palavras. Há outros que fazem ritual, que levam os filhos. Dizem, não, a minha mamã sogra, quando um filho nasce, deve trazer 4 ovos, tem que partir sobre a cabeça. É um ritual espiritual. Você não entra nessas coisas. Esses encantamentos, porque eu tenho que levar meus filhos. Minha mamãe sogra tem que lhe fazer passar. Lhe fazer passar aonde? Meus amados, nós respeitamos as nossas mamães sogra e nossos sogros. Mas todo ritual espiritual que não está baseado nas escrituras, que não tem um respaldo bíblico, a palavra de Deus, tudo aquilo que você não tem convicção espiritual, não faça. Mesmo que está a citar no final, em nome de Jesus, não faça. Não faça. Nem tudo que está escrito em nome de Jesus é de Jesus. Disse, muitos clamarão, em teu nome fiz milagre. Disse, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Você que pratica o quê? A iniquidade. Mas fizeram tudo em nome de Jesus. Se nós não tivermos cuidado, nesse... não, ela disse em nome de Jesus. Meus amados, Espírito Santo, obrigado. Existem certos rituais que são feitos em certos lugares e são feitos de certas maneiras. Então, o espírito dos encantadores que estão a usar muita gente. Principalmente esse espírito de adivinha.
Orar muito é bom. Mas é necessário você ser treinado quando tu começas a orar muito. Por que eu digo que você tem que ser treinado, conhecer as escrituras? É que quanto mais você vai orando, o teu espírito claramente que vai crescer. Vai aceder uma atmosfera. O mundo espiritual é um. Calma, nunca se esqueça disso. É onde todos os espíritos estão a passear lá. No segundo céu passeiam todos os espíritos. Vocês se lembram quando a Bíblia diz em Daniel capítulo 9, capítulo 10 diz que o anjo vinha para dar a mensagem a Daniel? Isso foi bloqueado aonde? Pelo príncipe da Pérsia, aonde? Vinha do seu direito. Há um sítio onde todo mundo passa. Então, quando você começa a orar, você vai ouvindo. Há muita gente que ouve várias vozes, vê tanta coisa. O fato de alguém estar de vestido de branco, quando você está a orar, nem sempre é anjo de Deus. Satanás às vezes se apresenta como anjo da luz. Muita gente hoje ouve vozes estranhas por falta de conhecimento. Uma vez eu estava a orar à porta. Assim, eu estava a orar em casa. Acho que estava a preparar o culto de domingo. Estava a orar, deitei-me no chão ao lado da porta de entrada da casa. Vi alguém gigante, muito alto, muito gigante. Deu-me medo. Eu estava deitado, tipo, eu queria encostar assim, bater na porta. Alguém me empurrou. E eu acordo, olho, alguém muito grande, muito gigante. A primeira impressão que eu tive é Satanás. Como me deu medo, é Satanás. Porque me deu medo. Porque nós aprendemos, quando você vê uma coisa, se trazer medo é satânico. Quem disse que se trazer medo é satânico? Se Deus está apresentando na tua presença hoje, se apresentar aqui, ai! Não sei se sentimento que se vai ser de rir ou de outra coisa. Vai te trazer um tremor. Mas nem... Só depois, com o tempo, com as escrituras que eu dei conta, não, é um anjo de Deus. É um anjo de Deus, não é Satanás. Porque eu estava deitado, estava a orar, deitei-me no chão durante muito tempo. Estava a orar, a chorar, a orar. E eu, tipo, que queria girar, bati alguém grande, muito grande. Tocou-me. E aquilo levou-me tempo a discernir, disse Deus. Satanás veio me visitar assim bem grande. É um bruxo assim bem grande. Não é possível. Depois, com o tempo, com as escrituras, comecei, não. O anjo de Deus nem sempre virá de branco. São os filmes que me disseram que o anjo veste em branco. Aonde é que você viste na Bíblia? Ele apresentou, são os filmes que os homens fizeram. Disseram que eles vestem-se de branco. Porque se você vê um anjo preto, vai falar que é satânico. Porque nos ensinaram que os anjos são brancos. E quem é preto é feiticeiro. O anjo preto é feiticeiro. Quem disse que os anjos têm essa cor? São seres espirituais. Estão na cor do Espírito que Deus vai trazer para você. E nós crescemos, o anjo é branco. O anjo tem que vir de uma camisola, uma batina branca longa. Os anjos que vieram visitar Ló, não eram anjos que vieram de branco. Porque aqueles homens, os sodomitas, queriam dormir com eles. Logo eram visíveis, eram tocáveis. Porque eles disseram, nós queremos ter relações sexuais com eles. Mas eles vieram salvar Ló. Então, anjos, com tudo que o ser humano tem, com a altura deles, com tudo deles. Não, vamos colocar isso à parte também. É culto de ensino. Vamos voltar naquilo que eu quero pegar, base ritual. Então, é importante eu, como cristão, desenvolver alguns rituais espirituais. Tipo, orar antes de comer. Meus amados, nem porque você pagaste o teu dinheiro num restaurante, não quer dizer que um espírito mau não pode induzir alguma coisa sobre a tua comida. Alguém pode te dominar espiritualmente, dominar a tua energia espiritual, só numa comida que você comeste. Alguém que está sentado ao lado fixou os olhos sobre a tua comida. Só fixou os olhos sobre a comida. Declarou palavras dentro dele, passou, acabou. Você nota que a tua vida espiritual começou a cair. Você vai, mas aonde, o que aconteceu? Eu começo a se ver, eu não cometi pecado nenhum. Nem o pecado que trouxe isso. Alguém apenas, em francês diz, envoûté, enfeitiçou aquilo, olhando aquilo. Nós não vimos isso nos filmes nigerianos. Alguém olhou assim,
Aqueles filmes é para te ensinar como é que as coisas acontecem. Eu sei que muita gente ouviu um vídeo no podcast do Fly, como a senhora falava sobre a sexualidade. Eu assisti. Quem assistiu também? Outros aqui, olha os santos lá me olhar, tipo que não assistiram, disse, não posso levantar a mão. Eu assisti e ouvi. Eu assisti. Mas enquanto eu estava assistindo, assisti há dias os meus colegas estavam a comentar muito. Ouviram? Eu disse, não, deixa-me assistir. Comecei a ouvir. Depois ela falou algumas coisas, né? Passei. Depois o Espírito Santo me disse, olha, tu sabes que por detrás desse vídeo há um espírito por detrás. Eu disse, o Espírito Santo me fala ainda bem. Disse, não, volta no princípio. A senhora fala o seguinte, eu ando me masturbar durante 4 vezes, 5 vezes por dia. A senhora diz isso. Eu assisti. A senhora disse isso. Sabe o que está a liberar sobre o mundo? Sabe o que está a comunicar para você? Meus amados, uma das formas onde maridos da noite, homens da noite, mulheres da noite se infligem é no ato da masturbação. O que ele está a comunicar para você? Ele falou tanta coisa, mas por detrás disso está a comunicar um espírito pelo mundo. E as pessoas vão normalizar a masturbação. Vão começar a comprar objetos sexuais. Por quê? É normal, ela disse isso. Ela é especialista. Por detrás da sua comunicação, infligiu um espírito que está a dominar sobre a natureza. Entenda, eu sou pastor. Tudo que eu assisto, ouço, devo filtrar a olho do Espírito. Quando saiu os vídeos de Baltazar, a primeira coisa que Deus me disse, olha, está a liberar um espírito de promiscuidade sobre o mundo. Todo mundo quer ver filho de Baltazar, que dormiu com mais de 1000 mulheres. O que ele estava a distribuir aquilo? É um espírito pelo mundo. Mas para pessoas é um vídeo que está a colocar. Claramente que ela falou sobre o mal de assistir a pornografia. Ela reprovou a pornografia, ela reprovou tanta coisa. Mas por detrás daquilo, o diabo é tão inteligente. O diabo utiliza toda a ferramenta para comunicar um espírito. Os espíritos são comunicados por meio de palavras. Não é uma cerimônia que vão te colocar a te falar como é que vais abrir a porta a um espírito estranho. Apenas vai te comunicar por 10 minutos. Aquele vídeo vai começar a girar na tua cabeça. Pode se masturbar. É normal, pode se masturbar. Você solteira, estás nos 40, vives sozinha. Quem vai saber? E aquilo vai girando na tua cabeça. Logo vai investir um espírito. Por detrás daquilo, alguma coisa que vai começar a se manifestar. É assim que Deus me comunica, exatamente disso. Por detrás dessa coisa está sendo liberada uma atmosfera de um espírito. Alguém está aqui comigo? Ritual espiritual, vamos voltar lá. Então, eu como cristão, eu tenho que desenvolver certos rituais espirituais. Nunca se esqueça, ritual é tudo aquilo que é feito de forma repetitiva. Imagina que você ora pelos teus filhos. Você coloca a sua cabeça e declara as mesmas palavras. Aonde quer que vocês durmam, não importa o que vos derem para comer, nada terá dano nem reclamação sobre vocês. São palavras que tu declara durante anos e anos. Para alguém vir anular isso, vai lhe levar muito tempo. Porque são rituais espirituais que alguém está a fazer. Quando alguém quer enfeitiçar o filho de alguém, apenas coloca a mão. Você não será inteligente na escola. Acabou. Só disse isso e foi embora. Você não está aqui. Acabou. A pessoa tipo lhe roubaram a inteligência. Mas foram rituais de alguém que passou apenas a mão sobre a cabeça de uma criança. Mas se naquela cabeça um pai e uma mãe já passa a mão, já declara várias vezes, já faz rituais espirituais, tu não vai só chegar para enfeitiçar essa criança. Existem anticorpos espirituais que não vão permitir. Existem antivírus espirituais que não vão permitir você enfeitiçar essa criança. Você manipular o código espiritual que está feito sobre essa criança por trás de um ritual espiritual. É importante como cristão. Imagina, o teu ritual é, no mês tu ficas 3 dias de jejum e oração. É um ritual espiritual. Tu não podes fazer isso de forma esporádica, permanente, constante. Permanente, constante. Todos os meses, 3 dias, jejum e oração. É permanente e constante. Você vai orando, você vai intensificar a tua atmosfera espiritual. Meus amados, entenda, tudo é feito no Espírito, tudo é feito pelo Espírito. Posso colocar isso?
Tu tens uma reunião muito importante com alguém que é superior, de autoridade a ti. E tu queres um favor sobre essa pessoa. Tu não vais só chegar porque, Pai, em nome de Jesus, eu oro em nome... Não. Tu não podes fazer assim. Tu não podes brincar de maluco. O barbeiro meu, o barbeiro que me corta a cabelo, disse, olha, ele é muçulmano. Disse, olha, um marabu veio do Togo. Disse, porque disse, um ministro lhe convidou. Ele queria um encontro com o presidente. Esse marabu estava a encantar esse espírito, de maneira que a carta dele, ao entregar no secretário do presidente, seja aceita e tenha audiência com o presidente. Nem que aquele senhor teve depois de uma semana de encantamento. Meus amados, eu tudo, quando ouço isso, uau! O que está me despertando a atenção não é a força desse marabu, é entender que no espírito tudo é possível. Quer dizer, no lugar do espírito é onde se resolvem tantas coisas. Eu disse, ok. Disse, pastor, esse senhor aqui é marabu. Ele veio para isso, lhe contrataram aqui, ele está a viver ali no Marte. Ele está a fazer cerimônia por um senhor que quer se encontrar com o presidente, quer dar isso, então está a fazer coisa para... Existem encontros assim, não se vai à toa. Você está a orar, Pai, quando eu lhe cumprimentar, uma energia. Como é que alguém... Vamos pensar junto. Alguém foi no feitiço, ou alguém é manipulado por uma miúda de 20 anos, né? E a miúda foi numa tia neviana, lhe deu um pó. E quando esse senhor vai na casa dessa miúda, coloca o pó na comida, faz. E quando esse senhor toma ou come aquela comida, é dominado. Um pó. Esse pó, o que está por detrás? São palavras. São encantamentos, são rituais. E eu, quando ouço isso, Satanás não é criador, é criatura. Todo o poder que ele tem vem do nosso Deus. Ninguém recebe nada se lá do alto não receber, não lhe entregarem. Então o que ele está te dizendo? Ele apenas corrompeu a unção que ele recebeu de Deus para o mal. Nós não corrompemos a unção que nós recebemos de Deus. Logo, aquilo que nós recebemos de Deus ajuda-nos a mudar situações ao nosso favor. Alguém está aqui comigo? Alguém está a perceber algumas coisas como andam no mundo espiritual? Então é importante como ser cristão, como... Não apenas, eu quero te retirar do nível apenas de irmão da igreja. Te levar num nível onde Deus te posiciona, diz, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Há uma dimensão espiritual onde tu estás posicionado, mas nessa dimensão requer algumas coisas. O que acontece? É que nós no céu estamos lá posicionados, mas na terra não temos expressão. Por quê? Entre o ser que está no céu e o ser que está na terra não há nenhuma conexão. Somos fortes no céu, mas na terra somos muito fracos. Porque eu não consigo me conectar ao meu eu que está no céu para expressar o poder de Deus cá nessa terra. Por quê? Porque eu vivo como se fosse normal, eu faço tudo como um ser normal, tudo normal. Não. Eu sou um ser espiritual, eu sou um cristão, sou um ser espiritual, nasci de Deus, tenho a natureza de Deus dentro de mim, a minha maneira de estar, a minha maneira de fazer as coisas é muito diferente. Penso tudo levando no Espírito, analisando no Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, há um ritual que tu deves fazer. Rituais espirituais. Rituais espirituais. Dava-me um testemunho o apóstolo E.V. Beleza. Ele vivia ali aqui no condomínio Nova Vida. E o homem que pegava o lixo da Lisal, um dia disse, pastor, sempre que nós viemos buscar lixo às 4 horas, há um senhor que estava naquela casa, aquele senhor que tem muito dinheiro. Às 4 horas ele sai e come lixo. Às 4 horas ele come lixo. Sai, ele come lixo. O ritual que lhe deram
para se manter com aquele dinheiro, ele deve ir na lixeira, pegar lixo, come lixo às 4 horas. Diz, sempre que nós viemos, encontramos o Senhor aqui, não nos sente vergonha, come lixo. É um ritual que lhe deram. E ele faz com todo prazer para se manter naquela atmosfera espiritual. Só dirão, come lixo, declara a palavra. Come lixo, declara a palavra. Eu não preciso nem comer lixo. Não preciso sair às 4 horas. Só preciso estar no meu quarto de joelho às 4 horas, alguns dias ou todos os dias. Invoco uma força espiritual. Por isso, certas pessoas, você tenta lhe infectar, não lhe consegue. Por quê? Porque ele está distante. Já ouvi alguém dizendo, ele está muito distante. O que ele colocou distante? Não, ele está muito distante. Eu quando tento, eu vejo muita luz. O que ele deu luz? Não é só porque ele é cristão. Não é só porque ele vem na igreja aos domingos. Não. Claramente que, como cristão, já lhe dá uma vantagem. Está em Cristo. Mas há um exercício espiritual. Há um domínio, há um ritual que ele mantém durante anos e anos, que dá força sobre ele. Não para pegando a criança, declarando. Não para, declara a palavra, declara no nome de Jesus. Não para consagrar o teu quarto. Aonde se dorme, aonde se banha é muito espiritual. Aonde se dorme. Os maiores encantamentos satânicos são feitos nos quartos de banho. Para um ser do mundo das trevas, quarto de banho é um portal, vou chamar isso. É um portal que conecta alguém a um outro mundo. Cuidado com todo mundo quando vem. Quero ir no quarto de banho, hein? Depois vou falar contigo. Quero ir no quarto de banho, hein? Vou falar contigo. Ei! Tá bom, entram, sai, mas depois você, Pai, consagra esse lugar nas tuas mãos. Consagro esse quarto de banho nas tuas mãos. Neutralizo qualquer energia satânica. Neutralizo qualquer cerimônia satânica. Neutralizo qualquer coisa que foi feita nesse lugar. Há um pastor, Duncan William, disse, um dia Deus lhe disse, abre os olhos, filho, veja. Disse, havia uma irmã, disse, não sabe onde via. Mas só via na igreja, mas a primeira intenção no final do culto, ele abraçou muito forte. A primeira vez achou normal. A segunda vez achou normal. E Deus disse, veja. Disse, presta atenção. O dia que tu prestar atenção é o dia que essa irmã vai fugir da igreja. Afinal, era uma atmosfera espiritual que aquela irmã trazia. Não era nada porque só gosta do pastor e abraça. Alguma coisa liberava dentro dela. Ela saía de um culto cerimonial satânico. Era preparada para aquilo. Só vinha para lhe abraçar. Ele liberava. Ele abraçava, liberava. Ele abraçava, liberava. Até o dia que o pastor começou a orar, sumiu, nunca mais apareceu. Alguém está aqui comigo? Alguém está aqui comigo? Meus amados, o mundo é espiritual. O mundo anda numa velocidade espiritual que você não acredita. O que você ignora acontece. O que você menospreza domina sobre você. Toda a verdade que você ignora saber vai dominar sobre você. Então, por favor, tenha esses hábitos. Tens um jejum, na semana jejuas uma vez, mas é mesmo delineado, jejum e oração, concentrado, determinado. Não falha, de 1 hora, mantenha as horas exatas. Há pessoas, 12 horas, ele sai, olha para o sol, declara a palavra, assim como o sol brilha, eu vou brilhar. Assim como o sol está resplandecente, a minha vida assim será. Nada vai me dominar, nem a escuridão, no nome de Jesus. Assim como está a mudar as horas, também a minha vida está a mudar. Todos os dias declara a mesma coisa. Ele é um ser espiritual, você que não é. Não tenta viver a vida cristã, é uma vida, não se tenta viver, é uma jornada espiritual. Não é um título apenas que nós defendemos. Não é um título que nós defendemos, não. Não é um tablete da igreja que nós defendemos. Nós defendemos uma natureza dentro de nós. Expressão de uma vida, de um poder que alguém quando senta contigo te olha. Me lembro um testemunho dos irmãos. Disse, foram no escritório de um senhor.
Ele disse, entramos, sentimos uma energia muito estranha. Muito estranha. Disse, muito estranho. Depois o Senhor fez uma coisa estranha. Disse, lhe perguntou, vocês são cristãos, né? Disse, não somos. Disse, continua. Como quem diz, vocês vieram ou sentiram alguma coisa. Vocês também, entre os espirituais, sabem que alguma coisa aconteceu. Disse, tipo, esses aqui são de outro sítio. Esse também disse, esse aqui também é de outro sítio. Disse, vocês são cristãos, né? É por isso. Disse, continuam. Porque não pensa que ele só quer saber se você é da igreja. Ele disse que você é cristão. É uma pergunta tendenciosa. Não disse, você é da igreja. Disse, você é cristão, né? Disse, continuam. Vocês oram, né? Continuam. Como quem diz, alguma coisa eu senti daquilo que está sendo liberado em vocês. Diga ao seu irmão, seja espiritual. Não seja apenas cristão. Espero que alguém tenha aprendido alguma coisa. É apenas uma introdução das introduções que eu vou começar a desenvolver sobre o ritual espiritual de um cristão. Ritual espiritual de um cristão. Por favor, não seja ordinário, seja extraordinário. Seja um cristão muito ordinário. Seja mesmo um cristão misterioso. O que torna Deus poderoso é porque Deus é misterioso. Ninguém sabe como é que Ele é. O que vai te tornar poderoso é um mistério que você deve apresentar nas pessoas. Há um mistério, mas essa pessoa não entende. O mistério é que faz com que te torne poderoso. Porque ninguém entende o ser de Deus. Ninguém sabe onde Ele começa, onde Ele termina, onde Ele vive, como é que Ele faz. Então é aquilo que Ele torna misterioso, é o que torna poderoso. O teu poder está por detrás do mistério que as pessoas não conseguem descodificar. O que esconde o teu poder é o mistério que as pessoas não conseguem descodificar. Porque se as pessoas conseguirem descodificar o teu mistério, então desfizeram a parte do teu poder. Eu sou muito amante da luta livre, catch. Eu gosto muito de assistir aquilo. Aquilo ajuda-me a compreender como é que eles chegam. O outro entra, vem com o caixão, vou lhe bater, lhe bate, ele manda no caixão, ele também dorme, depois sai. Depois daquilo também ele vai, tem um saco dele, traz, ele traz primeiro um gato, corta a cabeça do gato, tenta a cerimônia, gato não deu. Pega mais um cão, trouxeram, às vezes trazem tantas coisas. Traz um cão, mata o cão assim no terreno lá, mata o cão, de repente o fogo sai, o cão queima. Como quem diz, o que tu trouxeste não é nada, eu estou a dominar aquilo. Depois ele também tenta de novo, depois traz uma cobra, faz uma cerimônia, outro morre, cai. O que depois eu sempre fico assim a olhar e começo a pensar. O mundo espiritual é isso, é um mundo dos pesos pesados. Quem tem mais peso é que domina. Se você tiver peso espiritual, você vai dominar. Se o teu peso começa a diminuir, também vão começar a dominar sobre você. Então, cada vez que você vai manter o teu ritual espiritual, mais peso você vai ganhar, mais peso você vai ganhar, mais energia você vai liberar. Não sei porque que Deus está a colocar isso no meu coração. Sempre que tu viajares em algum lugar, não durma como se você fosse já o dono daquele lugar, um hotel, uma casa, por mais que tenha tempo de orar, tenha tempo de fazer alguma cerimônia espiritual, às vezes girar sobre aquele lugar, orando, declarando palavra no nome de Jesus, declara uma outra atmosfera. Meus amados, em vários hotéis, é o lugar onde muita gente de ciências ocultas alugam para fazerem cerimônias. Em vários hotéis, eles não fazem em casa, alugam um quarto
entra lá desde manhã até o dia seguinte. É lá onde ele faz várias cerimônias dele. Ele entra, faz encantamento, naquele quarto, liberam certos espíritos e vão embora. E você vem lá porque está a vida onde? Queres dormir? Não. Não durma como se fosse alguém que não conhece a espiritualidade. Porque alguém pode conectar uma almofada, declarar a palavra sobre aquilo. Declara a palavra, você coloca a tua cabeça. É onde muita coisa começa. É onde muita graça é roubada sobre a cabeça de alguém. A áurea, chamamos a áurea, né? Ou é áurea, né? É roubarem isso de alguém. Você diz que mas alguma coisa brilhante é para desaparecer. É algum ato que você ignoraste. Obrigado, Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar a Deus. Levanta a tua mão para cima, a tua mão direita. Eu quero que você ore com a tua mão direita, declarando que a autoridade espiritual permaneça sobre a sua vida e que nenhuma força estranha domina sobre você no nome de Jesus. A tua mão direita é a tua mão de autoridade. Declara que a autoridade espiritual permaneça sobre a sua vida. Nenhuma energia estranha seja dominada, ou seja, domina a tua vida. Nenhuma energia estranha, uma força estranha, rouba a energia de Deus ou neutraliza a unção, o impacto do Espírito Santo sobre você. Começa a orar no nome de Jesus. Começa a orar no nome de Jesus. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Nenhuma energia estranha, nenhuma força estranha domina-me, nenhuma força estranha manipula-me, nenhuma força estranha levanta-se sobre mim no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda atmosfera estranha, toda atmosfera de manipulação, todo código satânico, todo código da bruxaria, todo código que não confessa Cristo, eu estou a neutralizar no nome de Jesus. Não vai manipular, não vai dominar sobre a minha vida no nome de Jesus.